Olá pessoal, neste vídeo nós vamos apresentar as características e algumas aplicações do CI 555, que é um timer que foi introduzido no mercado no início dos anos 70 e que é um CI bastante versátil, que tem diversas aplicações, inclusive existindo livros específicos sobre a utilização, ou seja, com projetos com o 555. Então, o 555 é um timer, tá? Ele possui 8 pinos e ele pode, dependendo da sua configuração, emitir pulsos, tá? Que apresentam um período configurável. Tá? Nós podemos configurar esse período de acordo com a necessidade. Então, nessa figura nós temos o 555 como um multivibrador estável, então o sinal tem essa característica aqui, e ele é muito importante para a sincronização de circuitos digitais. Então o 555 ele pode ser utilizado para a sincronização de circuitos digitais, ou seja, com um clock de base para sincronização de sistemas digitais. Então a pinagem clássica de um CI 555 é essa aqui, onde nós temos o pino 1, que é o ground, o trigger, o pino 2, a saída no pino é o 3, o output, o pino 4 é o nosso reset, o pino 5 é o pino de controle, o control, o threshold é o pino 6, o pino 7 é o pino discharge, ou seja, de descarregamento, e o pino 8 é o VCC. Internamente ele apresenta essa estrutura aqui. Então é interessante memorizar esta estrutura, porque vamos precisar delas daqui a pouco. Tá? Então, na estrutura interna nós temos um flip-flop tipo RS, tá? Um flip-flop tipo RS, dois comparadores. Nós já vimos um dos vídeos no canal Eletrônica, nós abordamos a questão dos comparadores. Então nós temos dois comparadores, um transistor de descarga, tá? Que está conectado aqui ao pino 7, e um divisor de tensão formado por três resistores de 5K. O pino 4 de reset ele é ligado ao R1 do flip-flop. Então, com isso, esse pino recebendo 5 volts, ele vai impedir que o flip-flop tenha um sinal zerado constantemente. Então, isso é interessante, por isso que às vezes o pino 4 sempre ele é conectado ao pino 8 na maioria dos projetos, para evitar que a saída do flip-flop seja gerada constantemente. A tensão no divisor de tensão no primeiro comparador aqui será de 2/3 e no segundo comparador ela será de 1/3 de VCC. Tá? Então, um comparador a tensão é 2/3 de VCC e no outro comparador essa tensão é 1/3 de VCC. Do ponto de vista de funcionamento, o 555 ele pode apresentar três modos distintos de operação. O modo monoestável, ele vai atuar como disparador, ou seja, ele gera um pulso. Tá? Então ele pode ser utilizado como temporizador, como para acionar uma carga. Como multivibrador estável, então ele atua como um oscilador, ou seja, gera um sinal que é oscilante no tempo, tá? E cujo período nós podemos controlar, ou seja, nós podemos ajustar esse período, e também pode ser configurado para ser um biestável. Neste caso, o 555 atuará como um flip-flop tipo RS. Vamos para a configuração monoestável. Apareceu um E aqui a mais, mas é monoestável, tá, gente? Então o período ele é calculado desta forma aqui, log de 3 vezes R vezes C, que dá aproximadamente 1,1 vezes R vezes C. Então este é como calculamos o período. Então, quais são as características do 555 como um monoestável? Como monoestável, o pino trigger, que é o pino 2, ele é alimentado constantemente com o VCC. Assim que o pino vai para zero, o comparador ligado ao pino S do flip-flop ele é ativado. Então, com isso, a saída vai para nível alto. Tá? Então,
Por isso que às vezes nas configurações, quando nós temos um monoestável, nós temos geralmente ali uma chavinha. Você tem lá a chave alimentada, tem a configuração, tem lá ativado o VCC e tem lá um push button. Então quando esse ele vai para o nível 0, a saída vai para o nível alto. Então o capacitor começa a carregar. Então quem é capacitor? Esse capacitor C, ele começa a carregar. Então quando ele atinge uma tensão acima de 2/3 de VCC, o comparador ligado ao pino R do flip-flop é acionado. Então a saída agora vai ao nível baixo e o capacitor volta a descarregar novamente. Então o sinal do trigger deve ser pulsado para que o circuito funcione corretamente. Então ele tem que ser um pulso, tá? Então por isso que às vezes se coloca aqui um push button, tá? Que faz com que zere-se a tensão e a saída vá para o nível alto. Tá? Então essa é a explicação do porquê da utilização daquela chave e como o circuito funciona. E temos a configuração de multivibrador astável. Então essa configuração é do multivibrador astável e nós temos a saída clássica e nós temos esta forma de onda e aqui a forma de onda analisando-se em função do capacitor e dos resistores. Então, o período total vai ser T1 mais T2. Então, é o período tempo baixo mais o tempo alto. O período que ele está no nível baixo mais o período que está no nível baixo mais o período que está no nível alto. Então, o total é log de 2 vezes C vezes R1 mais 2 vezes R2. O tempo alto é log de 2 vezes C vezes R1 mais R2. E o período baixo é log de 2 vezes C vezes R2. Então vamos para as análises do ponto de vista gráfico para entender como o circuito funciona. O capacitor ele começa a carregar e nessa situação a tensão nos pinos 6 e 2 ela é próxima de zero. Então, assim que a tensão no capacitor chega a 1/3 de VCC, o comparador ligado lá no pino hélice do flip-flop é acionado e o flip-flop faz com que a saída vá para o nível alto. Então, quando o capacitor chega a 1/3 de VCC, o flip-flop manda a saída para o nível alto, como podemos ver aqui, e temos ainda que o capacitor ele continua carregando até chegar a 2/3 de VCC. Mesmo assim, nesse período, nós temos ainda que o flip-flop está mantendo a saída no nível alto. Então, ele começou com quando chega a 1/3 de VCC, o flip-flop manda a saída para o nível alto, o capacitor continua carregando até 2/3 de VCC. Então, quando o capacitor chega a 2/3 de VCC, o comparador ligado agora ao pino R do flip-flop é acionado. Nesse caso agora, o flip-flop manda um sinal para a saída e ela vai para o nível baixo, ativando agora o transistor de descarga. Então, nesse período agora, chegou a 2/3 VCC, o flip-flop manda a saída para nível baixo e aciona aquele transistor de descarga e o capacitor começa a descarregar. Ok? O capacitor começa a descarregar. Então, com o transistor ativo, o capacitor começa a descarregar e a tensão volta a ficar abaixo de 1/3 de VCC. Certo? Então, quando isso ocorre, o pino 5, que é o de controle, é acionado. A saída vai ao nível alto e o capacitor começa o ciclo novamente. Então ele chegou, descarregou, vai 1/3 de VCC, fica abaixo de 1/3 de VCC, o pino 5 é ativado, a saída vai ao nível alto e o ciclo se reinicia novamente no capacitor. Tá? Bastante simples a compreensão do multivibrador estável. Tá com 555. E temos esta forma de onda aqui para
decorrente dessa análise que fizemos aqui em relação ao carregamento e descarregamento do capacitor e os períodos, tanto o total como para o período no nível baixo e o período no nível alto. Já no biestável, nós temos aqui o pino de reset é utilizado como entrada R, o pino 2 de trigger é utilizado como terminal S, e o pino 6 ele é conectado ao terra, e o comparador na qual ele está conectado ele não executa nenhuma função, e o 555 ele atua como um flip-flop tipo RS. E vamos para alguns exemplos. Tá? Começando com o exemplo com o monoestável. Então vamos supor que desejamos um tempo de 100 segundos para de atuação de uma carga ou até uma carga. Então, para calcularmos os valores que vamos utilizar para R e para C, vamos estipular um valor ou para R ou para C. Nesse caso aqui específico, tá, nós consideramos utilizar um capacitor de 100 microfarads. A vantagem de se estipular um capacitor inicialmente é que aqui um valor já fixo do capacitor, que às vezes é difícil você fazer uma aproximação dos valores comerciais, e a partir da estipulação do cálculo do capacitor, achar um resistor é mais simples e também mais fácil de você achar um valor comercial para o resistor. Tá? Então, particularmente, eu prefiro estipular o valor de C e a partir daí calcular o valor do resistor. Então, nesse caso, nós teremos que é 100 igual a log de 3 vezes R vezes 100 vezes 10 a menos 6, que é o valor do capacitor, 100 microfarads. Então nós teríamos um resistor no valor de 910,23 kΩ, que vamos aproximar para um resistor de aproximadamente 1 megohm, que é um valor comercial. Então nós teremos um resistor de 1 megohm e teremos um capacitor de 100 microfarads para que tenhamos um tempo de 100 segundos lá no meu circuito, lá como tempo de nível alto. No caso do multivibrador estável, o cálculo é um pouco mais trabalhoso por conta dos dois períodos. Tá? Então vamos fazer algumas considerações. Tá? Vamos começar com um valor simples e vocês podem adequar para qualquer valor de frequência que vocês quiserem. Tá? Então, considerando uma frequência de apenas 1 Hz, vamos considerar que queremos 60% do tempo, que a saída fique 60% do tempo no nível alto e 40% no nível baixo. Lembrando que a frequência, o período de a frequência de 1 Hz representa um período de 1 segundo. Lembrando que o período é 1 sobre a frequência. Então, 1 sobre 1 é igual a 1. Então, 60% de 1 segundo é igual a 600 milissegundos. E 40% de 1 segundo é 400 milissegundos. A partir disso aí, vamos aplicar nas fórmulas para determinarmos o valor dos resistores que vamos precisar. Mais um aqui. Nós começamos aqui pelo tempo. Eu vou começar aqui o cálculo pela forma do tempo do nível baixo, tá? Do período em que ele estará no nível baixo. Poderia começar também pelo nível alto, mas complicaria mais um pouco. Então vamos calcular a partir do nível baixo. Então eu vou ter que 0,4, que corresponde a 40%, é igual a log de 2 vezes C vezes R2. Já estipulamos que o capacitor é 100 microfarads. Substituindo os valores, achamos que R2 é igual a 5,7 kΩ, que aproximando para um valor comercial, nós temos que esse resistor seria de 5,6 kΩ. Vejam como é mais fácil você estipular o capacitor, ou estipular o capacitor e a partir daí calcular a resistência. Fica mais fácil de fazer as aproximações para valores comerciais de resistência. A partir disso aí, tendo-se achado o valor de R2, é só achar o valor R1 através da utilização da fórmula do tempo do período em nível alto. Então será 0,6, que é 60% do período em nível alto, que corresponde a 600 milissegundos, que é igual a log de 2 vezes 100 vezes 10 a menos 6 vezes
R1 mais 5,6 kΩ. Manipulando essa equação aqui, resolvendo fazendo as manipulações matemáticas aqui, nós vamos chegar que o resistor R1 é igual a 3K. 3K é possível achar um valor comercial de 3K, tá? Então, e no caso, se não achar esse valor específico na sua região, tal, você pode substituir um valor resistor de 3K3, tá? Que resolveria o problema, tá? do circuito. Ok, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre o 555. Eu espero que vocês tenham gostado. Dêem o seu like, comentem, se inscrevam no canal e divulguem. Tá ok? Obrigado a todos, um abraço sideral.